Rajadas de vento superiores a 100 km por hora provocaram estragos nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Brasil. O mau tempo que atingiu o sudeste do país deixou 5 mortos, 10 feridos e uma pessoa desaparecida. Em Copacabana, os banhistas, surpreendidos pela ventania, tiveram que se abrigar e afastar da praia. Os bombeiros e as equipas de proteção civil responderam a 135 ocorrências em todo o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, fizemos o atendimento em uma queda de um muro, desabamento de um muro que, infelizmente, vitimou 2 pessoas fatalmente, e então contabilizamos, infelizmente, esse resultado. Temos também em Mambucaba uma pessoa desaparecida em razão do naufrágio de uma pequena embarcação. Estamos realizando agora as buscas dessa pessoa. Os ventos fortes também provocaram perturbações em vários serviços, incluindo nos transportes, e deixaram quase 2 milhões de pessoas sem eletricidade no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos 34 pessoas morreram depois do sismo de magnitude 7,1 que atingiu terça-feira a região de Kumamoto, no sudoeste do Japão. As operações de busca e salvamento continuam numa corrida contra o tempo. Está a esgotar-se o prazo de 72 horas, período em que a probabilidade de encontrar sobreviventes é mais alta. Segundo a imprensa local, há dezenas de desaparecidos. Até agora, mais de 20 pessoas foram resgatadas dos escombros nas zonas mais afetadas. Os danos mais graves aconteceram neste centro comercial onde estavam milhares de consumidores no momento do terremoto. O segundo andar do estabelecimento desabou na sequência de uma explosão ocorrida após o abalo. Na cidade de Yatsushiro, ruiu a chaminé de uma fábrica de papel, o que fez pelo menos 8 mortos. As autoridades japonesas dão conta de várias casas destruídas e de muitas outras danificadas. Há cerca de 10 mil desalojados que foram levados para os 400 abrigos criados pelo governo. O mais forte sismo a atingir Kumamoto na última década provocou ainda cortes de energia em dezenas de milhares de residências. O restabelecimento do serviço vai sendo feito de forma gradual. Depois do incêndio de Gironda, estes bombeiros preparam-se para uma nova e longa batalha. É que há zonas da floresta em que o incêndio foi contido, mas continua a arder lentamente no subsolo, nas raízes das árvores e no musgo em decomposição. São os incêndios zombie. Não é um fenómeno novo, já aconteceu há 4 anos, depois de grandes incêndios nesta região. Des particularités qu'on a rencontrées en 2022 dans le sud-est du département de la Gironde, notamment sur les secteurs de Landiras, ces feux qui couvent et qui spontanément émergent d'une parcelle ou d'un environnement dépourvu forcément de sources d'ignition. Mas combater estes incêndios zombie é um grande desafio, sobretudo quando as áreas afetadas são muito grandes. Foi assim depois dos fogos de 2022, quando foram queimados cerca de 21 mil hectares de floresta, o dobro da área de Paris. Ces feux qualifiés de zombies nous ont créé beaucoup de problématiques, puisqu'ils apparaissaient ici et là, sans forcément, je dirais, de cohérence avec le reste du sinistre. Desta vez o incêndio foi pior, tem o dobro da extensão do que ocorreu há 4 anos. Logo que for completamente extinto à superfície, vai começar a fase da vigilância. Il y a premièrement de la surveillance, deuxièmement d'aller chercher tous ces petits points qui font des lueurs, comme vous le constatez, un petit peu comme un ciel étoilé, là, et d'aller gratter. On a ce qu'on appelle un râteau riche, une batte à feu, et puis des lances de diffuseurs tournants pour aller travailler là-dessus et essayer d'éteindre ou en tout cas de refroidir tout ça. Vão ser semanas ou até meses de vigilância da floresta. O risco só vai passar quando chegarem as chuvas de inverno. O incêndio que chegou ao concelho de Mirandela, distrito de Bragança, na quarta-feira, proveniente do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, já tinha atingido pelo menos 21 casas de primeira ou segunda habitação. 3 bombeiros, um GNR e um civil sofreram ferimentos leves. O incêndio, que na manhã desta quinta-feira tinha 80% do seu perímetro dominado, descontrolou-se e registrou várias reativações durante a tarde, obrigando a GNR a intervir. Devido à aproximação das chamas, foram evacuadas 2 aldeias no concelho de Mirandela.
Os moradores estão abrigados em associações locais, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio. Cerca de 800 operacionais estavam no terreno, apoiados por mais de 250 viaturas e ainda 5 meios aéreos. O dispositivo teve que ser reforçado com meios terrestres numa altura em que a falta de visibilidade dificulta a atuação dos meios aéreos. Neste momento, a área ardida estará acima dos 6.000 hectares. As autoridades britânicas declararam na quarta-feira que mais da metade da Inglaterra está em situação de seca devido a níveis de precipitação historicamente baixos e temperaturas excepcionalmente elevadas. As 7 regiões afetadas representam 51,4% do território. O mês de julho deverá ser o mais seco de sempre, com apenas 7% da precipitação esperada a nível nacional e algumas zonas do sul da Inglaterra a registarem 1%, segundo a Agência do Ambiente do Governo. Descrita como uma seca repentina, este é o segundo verão consecutivo que partes de Inglaterra enfrentam esta situação. A agência alerta que os rios apresentam níveis baixos, os agricultores são obrigados a antecipar as colheitas, o risco de incêndios florestais aumenta e milhões de pessoas vivem sob restrições ao consumo de água. Entretanto, o Met Office, a agência meteorológica do Reino Unido, anunciou também que junho registrou um novo recorde de temperatura diária, com 38 graus acima dos 37,7 anteriormente comunicados, tanto em Inglaterra como no Reino Unido. O país atravessa atualmente a 4ª onda de calor generalizada de 2026, segundo o Serviço Climático Copérnicos. A Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, com a temperatura a subir a um ritmo mais de 2 vezes superior à média global. Na sequência dos níveis de água historicamente baixos registados na semana passada no curso inferior do Danúbio, foram agora medidos níveis igualmente baixos no norte da Hungria. O medidor de referência na Praça Vigadó, em Budapeste, registrou 23 centímetros, 10 abaixo do anterior recorde. Devido à onda de calor prevista para os próximos dias, espera-se que o nível do rio desça ainda mais. Além de uma enorme quantidade de lixo, foi encontrada uma bomba da Segunda Guerra Mundial no leito seco do rio, perto de Erd, e aquilo que se acredita ser uma bala de canhão medieval em pedra, perto de Visegrado. Devido ao baixo nível da água, o serviço férreo foi suspenso e os navios de maior porte encontram-se encalhados a montante de Győr. Tulajdonképpen semmilyen 140 centinél nagyobb merülésű hajó már nem tud átmenni az Árpád-hídon, fizikális korlátokba ütközik. A kisebb hajók még ezt nagyjából meg tudják csinálni. A seca ameaça o abastecimento de água e eletricidade. A central nuclear de Pax começou a reduzir a atividade devido ao risco de falta de água de arrefecimento do Danúbio. Átlagos vízmagasság mellett ezek a kövek általában ki sem látszanak a vízből. Szerdára leállították a teher- és szállodahajó forgalmat, így itt Budapesten a fővárosi szakasz szinte teljesen kiürült. Egyedül a biciklisek örülhetnek egy kicsit, hiszen a Kerékpáros Szövetség elnöke bebizonyította, hogy Budapesttől egészen Vácig el lehet tekerni a Duna-medrében. Siposhegyi Zoltán, Euronews, Budapest. As ações da Microsoft subiram até 10% nas negociações pré-mercado na quinta-feira. Aconteceu depois de a gigante tecnológica ter previsto receitas superiores às esperadas e um crescimento acelerado no setor da computação em nuvem. A receita da Microsoft Cloud chegou aos 59,3 mil milhões de dólares no trimestre de abril a junho. A plataforma Azure e outros serviços na nuvem tiveram um crescimento de 43%. O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, confirma que a receita anual do Azure ultrapassou os 100 mil milhões de dólares pela primeira vez. O 365 Copilot, assistente de conversação com inteligência artificial, superou os 30 milhões de licenças pagas. Bem diferente é a situação da Meta. Os lucros trimestrais da proprietária do Facebook e do Instagram caíram 14% para 15,85 mil milhões de dólares. A empresa perdeu 2,4 mil milhões devido a encargos legais e 1,18 mil milhões em indemnizações pagas pela redução de pessoal. Mesmo assim, o diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, está otimista quanto à integração da inteligência artificial a longo prazo.
Um adolescente francês foi multado em $600 de Singapura, cerca de 400 euros, depois de publicar nas redes sociais um vídeo onde colocava de volta no dispensador de uma máquina automática de sumo de laranja uma palhinha que tinha lambido. O jovem de 19 anos, estudante em Singapura, gerou uma onda de críticas depois de o vídeo se ter tornado viral. A juíza afirmou que, tendo em conta a idade e a natureza da infração, não seriam aplicadas medidas alternativas, como liberdade condicional ou prestação de serviço comunitário. Os procuradores consideraram que a infração se situava no nível mais baixo de gravidade, uma vez que nenhum membro do público utilizou a palhinha. Um dos ofícios mais antigos de Roma corre o risco de desaparecer para sempre. Na tarde de quarta-feira foi apresentado à Câmara dos Deputados um projeto de lei que, se aprovado, proibirá a circulação das típicas charretes puxadas por cavalos, particularmente comuns nas principais cidades turísticas, nomeadamente em Roma. A proposta apresentada pelos partidos de centro-esquerda e esquerda prevê revogação do artigo 70 do Código da Estrada, que regula os serviços de transporte público que utilizam veículos puxados por animais, pondo assim termo à sua exploração. Alega-se que as ruas hoje não são adequadas para o bem-estar dos animais e as temperaturas extremas dos últimos dias tornam impossível a circulação dos cavalos devido ao asfalto escaldante. Ao longo de todo o mês de agosto, as principais zonas turísticas de Roma vão receber a campanha de sensibilização A Pé é Mais Bonito. Segundo os apoiantes da proposta, continuar a utilizar carruagens puxadas por cavalos no coração da capital é uma prática que pertence ao passado e não ao futuro.